Pessoal, bem-vindo ao nosso canal Religião e Filosofia. Eu sou Jeremias e antes de mais nada, gostaria de agradecer a vocês. Coloquem o seu like no nosso canal, se inscrevam, ajuda a divulgar esse canal. Nesse momento eu quero tratar de um assunto muito interessante, atraente, fascinante, que é a historicidade de Jesus. Não é? Esse assunto é muito recorrente, é polêmico e está bastante presente em grupos de WhatsApp. Então, vamos lá. O que nós temos de fato sobre a historicidade de Jesus? Primeiro, nós temos o Novo Testamento. Estou pegando aqui como pano de fundo e plataforma de apoio à pesquisa do Bart Ehrman. Ele vai dizer que o Novo Testamento são documentos confiáveis, podendo oferecer uma descrição fidedigna de Jesus. Também sabe que não pode se desfazer de maneira racionalista dessa descrição, seja por um raciocínio tendencioso, por pressuposições que refletem uma tendência filosófica ou por manipulação literária. Então, apesar do Bart Ehrman lidar com essa fonte que ele vai chamar de fonte primária, de uma forma muito ambígua e ao mesmo tempo com tensões, ele tem um livro que o que Jesus disse, que Jesus não disse, quem disse por quê, aí é uma outra forma de abordagem, mas no que diz respeito à historicidade de Jesus, ele é bastante contundente. Ele diz que o evangelho nesse aspecto é confiável, né? Também o Joseph McDowell, do Evidência que Exige um Veredito, ele reúne muitas coisas que confere esse tipo de descrição do Evangelho a respeito da figura histórica de Jesus. Quais são outras testemunhas a respeito de Jesus? Os pais da igreja, né? Policarpo, Eusébio, Irineu, Inácio, Justino, Orígenes, etc. Em Evidência que Exige um Veredito, isso está na página 64. Na página 64 você vai ter uma descrição dos pais da igreja, como que eles receberam os documentos iniciais do NT, que vai do primeiro século do ano 48, que é a primeira carta de Paulo, até o ano 90 e alguma coisa com o Apocalipse de João. São esses nomes aqui e esses homens que vão conferir as respectivas autorias do NT, né? Olha, quem escreveu o Evangelho de João foi João. Quem que diz isso? Quem diz isso é Policarpo. Quem que é Policarpo? Era discípulo de Papias. E Papias era discípulo de quem? De João. Tanto Policarpo como Papias são discípulos de João. Eram discípulos de João. Então eles vão da autenticidade do Evangelho, do quarto Evangelho. Vai dizer que é de João, né? Depois nós temos as fontes extras bíblicas. Aqui nós temos Cornélio Tácito, nascido em 52, 54 da era cristã. Ele, historiador romano, né? Ele viveu ali até o ano 112 AD, era genro de Júlio Agrícola, que foi governador da Grã-Bretanha no ano 80, 84 AD. Ao escrever sobre o reinado de Nério, Tácito refere-se à morte de Cristo, à existência de cristãos em Roma. Ele fala do evento do fogo lá em Roma, diz-nos de forma muito clara que colocaram a culpa nos cristãos, Nero colocou a culpa nos cristãos, então teve muita perseguição contra os cristãos. Tácito vai falar da morte de Jesus, diz que ele foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. E ele tem toda uma síntese a esse respeito. Então, o que os negacionistas vão dizer? Vão apenas negar. Vão dizer que isso não existe, que foi interpolado. Provar que é bom não provam. Vão apenas negar. São negacionistas, né? Nós temos também de informação extra-bíblica, Luciano Samosata, melhor dizendo, né? Foi um escritor satírico do século II, tendo zombado de Cristo e dos cristãos. Luciano relacionava os cristãos com as sinagogas da Palestina, referiu-se a Cristo como o homem que foi crucificado na Palestina, porque introduziu uma nova seita no mundo. Então nós temos aqui, embora ele esteja fazendo uma sátira, embora ele esteja sendo uma pessoa que zombe de Jesus, mas corroborou de algum modo para a historicidade dele, né?
corroborou, falou da crucificação de Jesus, então isso era muito familiar ao Luciano Samosata. Depois nós temos o mais importante de todos, que é o Flávio Josefo, nascido em 37 AD. Historiador José o Josefo tornou-se fariseu aos 19 anos de idade e no ano 66 estava comandando as forças judaicas na Galileia. Ele fala de Jesus de uma forma muito sublime. Ele diz: nesse mesmo tempo apareceu um homem, se é que nós podemos considerá-lo como homem, segundo seus discípulos, ele apareceu vivo ao terceiro dia, depois de ter sido condenado à morte por Pôncio Pilatos. Esse aqui é chamado de testemunho flaviano. Ele fala nominalmente de Jesus, ele fala também do irmão de Jesus, da morte de Tiago, né? Ele fala de João, o Batista. Nenhum historiador que se preze, ele nega esse testemunho. A parte que recai uma certa especulação para dizer que houve ou não um arranjo cristão no testemunho flaviano é a parte que diz de forma direta que ele era o Cristo. Não era ele o Cristo, ele apareceu vivo ao terceiro dia. Essa parte é bastante disputada, porque se este Flávio Josefo, sendo judeu, reconheceu a messianidade de Jesus, por que não aderiu a isso, né? Mas, alto lá, a parte que é disputada não significa que todo testemunho flaviano seja alvo de dúvida. De dúvida até pode ser, mas depois de uma perícia, como já foi feito várias perícias pela maioria dos historiadores, não há dúvida que ele de fato falou de Jesus. Apenas essa parte que tem um lampejo místico que recai sobre o Cristo da fé é que acende-nos uma luz de dúvida. Será que ele disse isso? Será que não houve aqui o peso da pena de um escriba cristão? É apenas uma hipótese. Essa hipótese, na verdade, foi testada e foi rejeitada. De fato, Flávio Josefo falou de Jesus. E aí vocês podem acessar no YouTube o próprio André Chevistarese dá testemunho disso, o professor Mário Sérgio Cortella dá testemunho disso. São pessoas que têm prerrogativa acadêmica e que vão ali garimpar esse testemunho e comprovar que ele de fato falou de Jesus. Nós temos Suetônio, no ano 120 AD, um historiador romano, oficial da corte de Adriano, escritor dos Anais da Casa Imperial, diz como os judeus, por instigação de Crestos, né, ele fala assim, uma da forma de escrever Cristos, estiveram constantemente provocando distúrbios. Ele os expulsou de Roma. Está aí, né, a referência, Vida de Cláudio, 25:4. Escreve também, Nero infligiu castigar os cristãos, um grupo de pessoas dadas a uma superstição nova e maléfica. Então era assim que os cristãos eram encarados, de forma bem estigmatizada, né? Nós temos também Plínio II, Plínio Jovem, governador da Bitínia, Ásia Menor, ano 112 AD. Plínio escreveu ao imperador Trajano, solicitando orientação sobre como tratar os cristãos. Então tem várias ocorrências que vão falar que existiam cristãos no século I, que esses eram discípulos de Jesus, conhecido como Cristo. Cabe apenas os negacionistas negarem. Agora, tem pessoas que também misturam, né, ou querem abordar de forma concomitante o Jesus histórico com o homem espetacular, que é o Cristo da fé. Não é aconselhável que se faça isso. O Cristo da fé é uma obra metafísica, é uma obra da alçada da teologia e deve ser visto dentro do escopo da teologia. Agora, o homem da história, o Jesus, está muito bem documentado, conforme estou mostrando. Tem Tertuliano, um teólogo, né, que vai falar de Jesus. Deixa eu ver que ano que ele era aqui, o Tertuliano. Ele era do ano
197 AD, ele vai falar de Jesus. Tem o historiador Talo, historiador samaritano. Talo escreveu no ano 52 AD. É um dos primeiros escritores gentios a mencionar Cristo, não é? Nós temos Flegão, historiador do primeiro século. Temos a carta de Marabar Serapião, fala de Jesus também. Justino Marte fala de Jesus também. Nós temos outras fontes históricas que vão falando do Senhor Jesus até desaguar nos dias de hoje, né? Bom, bibliografia Enciclopédia Britânica. Vocês podem checar essas informações lá. Então, quanto ao Jesus histórico, não há deveras dúvida que ele existiu. O que se disputa de fato é se ele era tudo aquilo, né? Mas aí nós iríamos falar da temática do homem, o Filho de Deus. Isso aí é um assunto para um outro vídeo. Espero que vocês tenham elucidado algumas dúvidas. Jesus de fato existiu. A Bíblia, o Novo Testamento são tidos e lidos como documentos confiáveis. Nós temos essas outras fontes extras bíblicas e estou aqui. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Um abraço, até mais.